Imagine um homem cuja vida desafia a própria noção de impossibilidade. Um viking que não apenas navegou os mares do norte, mas conquistou reinos, serviu imperadores no Oriente, escapou de calabouços impenetráveis e, por fim, retornou para reclamar o que acreditava ser seu. Um nome sussurrado com reverência e temor em todas as cortes da Europa. Alguém que viu o mundo mudar diante de seus olhos e mudou o mundo com suas próprias mãos. Sua história não é apenas a de um guerreiro, é a de um sobrevivente, um estrategista e um rei. Mas será que ele realmente foi o último a carregar o verdadeiro espírito viking? Prepare-se. O que você está prestes a descobrir sobre Harald Hardrada vai redefinir tudo o que você pensa sobre os grandes heróis da Era Viking. A Era Viking, aquele período de audácia e exploração, estava chegando ao seu fim. Os grandes saques e as vastas conquistas, que por séculos moldaram o destino da Europa, começavam a se transformar. As velhas tradições davam lugar a novos reinos, à cristianização e a um mundo que parecia ter menos espaço para os lobos solitários do norte. Mas, em meio a essa transição, um homem se destacava, uma figura que parecia carregar em si a essência de tudo o que os vikings representaram, elevando-a a um patamar nunca antes visto. Estamos falando de Harald Sigurdsson, mais conhecido como Harald Hardrada, o Conselheiro Duro, ou Governante Rigoroso. Seu nome evoca a imagem de um guerreiro sem igual, um rei ambicioso e um aventureiro incansável. Nascido na Noruega por volta de 1015, Harald não era um viking comum. Ele tinha sangue real, sendo meio-irmão do então rei Olavo II, um homem que viria a ser canonizado como Santo Olavo. Sua juventude foi marcada por uma Noruega em turbulência, um cenário de disputas ferozes pelo trono e pela supremacia. Ele não herdou reinos, ele os conquistaria. Não nasceu rei, ele se faria um. Sua vida seria um testamento à resiliência, à ambição e à capacidade de se adaptar e prosperar nos ambientes mais inóspitos. Este vídeo vai desvendar as camadas dessa personalidade complexa, revelando como Harald Hardrada não foi apenas o último dos grandes vikings, mas talvez o maior de todos, em uma jornada que o levou dos fiordes gelados da Noruega às quentes areias do Mediterrâneo, dos campos de batalha sangrentos às intrigas palacianas de Constantinopla. Prepare-se para conhecer a saga de um homem que desafiou o tempo e se tornou uma lenda que poucos realmente compreendem. A fuga e o exílio, o jovem guerreiro forçado a crescer. Aos 15 anos, Harald Hardrada não era um garoto qualquer. Ele era um jovem príncipe cheio de fogo e com uma sede por aventura e reconhecimento que poucos de sua idade possuíam. Seu destino estava intrinsecamente ligado ao de seu meio-irmão, o rei Olavo II da Noruega. Olavo havia lutado incansavelmente para unificar a Noruega sob uma única coroa e, mais importante, para impor o cristianismo em um reino que ainda se agarrava às suas antigas crenças pagãs. Essa era uma tarefa monumental e a resistência era feroz. Muitos nobres noruegueses poderosos e apegados às suas tradições viam Olavo como um tirano e um usurpador. A tensão culminou em 1030, na Batalha de Stiklestad, um confronto que não apenas decidiria o destino da Noruega, mas que selaria a vida de Harald para sempre. Harald, apesar de sua pouca idade, lutou bravamente ao lado de seu irmão. Ele testemunhou em primeira mão a brutalidade da guerra, a lealdade inabalável e a traição fria. Ele viu seu próprio irmão, o rei, cair em combate, ferido mortalmente. Aquela cena, o corpo de Olavo no campo de batalha, seria uma imagem que o assombraria e o motivaria por toda a sua vida. Era o fim de uma era para Olavo, mas o verdadeiro começo para Harald. Com a derrota, a Noruega caiu sob o domínio do rei Canuto, o Grande, que já governava a Dinamarca e a Inglaterra, formando um vasto império no Mar do Norte. Para Harald, a escolha era clara: curvar-se a um novo mestre ou fugir para viver e lutar outro dia. Sua natureza indomável não lhe permitia a primeira opção. Ferido e desiludido, mas não quebrado, Harald iniciou uma fuga desesperada. Ele se viu forçado a deixar sua terra natal, a Noruega, o lar de seus ancestrais e o berço de sua identidade. Foi uma jornada perigosa, cheia de privações e incertezas. Ele não tinha fortuna, nem um exército leal. Tinha apenas sua inteligência, sua força e uma reputação incipiente de guerreiro corajoso. Esse exílio não foi um período de fraqueza, mas de formação. A cada passo, a cada desafio, Harald não apenas sobrevivia, mas aprendia. Ele não era mais apenas o irmão do rei. Ele era um fugitivo, um homem que precisava depender de suas próprias habilidades para superar cada obstáculo. Esse período de privação forçou Harald a desenvolver uma resiliência extraordinária. Ele aprendeu a se adaptar, a ser astuto e a confiar em seus próprios instintos. A juventude deu lugar à maturidade forçada pelas circunstâncias.
distâncias. Cada milha percorrida em seu exílio transformava o príncipe em um aventureiro e o guerreiro em um estrategista. Ele não sabia, mas essa fuga não era um fim, mas sim a porta de entrada para uma aventura que o levaria muito além dos fiordes noruegueses, para lugares que a maioria dos vikings jamais sonharia em pisar, preparando-o para se tornar o que viria a ser, uma figura lendária em um mundo em constante mudança. O caminho para o Oriente, de fugitivo a mercenário de elite. Harald, depois de sua fuga dramática de Stiklestad, não tinha para onde ir na Noruega que fosse seguro. Ele não tinha nada, exceto sua determinação e as lições duras que havia aprendido. O caminho mais lógico para um guerreiro exilado em busca de fortuna e oportunidades era para o leste, em direção às terras da Rus de Kiev, o vasto reino eslavo governado por Yaroslav, o Sábio. Era um lugar onde muitos vikings, conhecidos como varangianos, já haviam encontrado serviço e se estabelecido, formando uma ponte entre o mundo nórdico e o rico Oriente. Chegando lá, Harald não demorou a demonstrar suas habilidades excepcionais. Ele não era um novato qualquer. Sua experiência em batalha, sua astúcia e sua liderança natural rapidamente o destacaram. Ele se juntou às forças de Yaroslav, que logo percebeu o valor desse jovem e promissor guerreiro nórdico. Sob o comando de Yaroslav, Harald participou de campanhas militares significativas, expandindo seu conhecimento sobre estratégias de guerra e táticas de cerco, lutando contra povos como os poloneses e os pechenegues. Essa foi uma fase crucial de aprendizado para ele. Longe das florestas e fiordes da Noruega, ele estava agora em vastas planícies e em contato com culturas e estilos de combate completamente diferentes. Mas a ambição de Harald era maior do que as fronteiras da Rus. Ele ouvia as histórias, as lendas sussurradas sobre a cidade mais rica e magnífica do mundo, Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Lá, a guarda pessoal do imperador, a famosa guarda varangiana, era composta principalmente por nórdicos e anglo-saxões exilados, guerreiros de elite que juravam lealdade ao imperador e eram recompensados com riquezas inimagináveis. Era o lugar onde um guerreiro de verdade podia não apenas lutar, mas prosperar e acumular a fortuna que sonhava. Por volta de 1035, Harald, junto com um grupo leal de seguidores nórdicos, tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele partiu em direção a Constantinopla. Essa não era uma viagem comum, era uma jornada longa e perigosa, através de rios selvagens e terras desconhecidas, um verdadeiro testamento à sua ousadia. Ele não sabia exatamente o que o esperava, mas a promessa de glória e ouro na maior cidade do mundo era um chamado impossível de resistir. Em pouco tempo, o príncipe exilado se tornaria um dos mais temidos e respeitados comandantes da elite imperial, escrevendo seu nome na história de Bizâncio e acumulando tesouros que um dia o levariam de volta para casa. A glória em Bizâncio, comandante da guarda varangiana. Ao chegar em Constantinopla, Harald não era mais apenas um fugitivo. Ele era um veterano de batalha, um guerreiro endurecido pela experiência e pelo exílio. Sua reputação de combatente feroz e líder astuto precedia-o, ou rapidamente se estabeleceu. Ele se juntou à guarda varangiana, a elite do exército bizantino, uma força temida por seus inimigos e valorizada por sua lealdade inabalável ao imperador. Esses homens, em sua maioria nórdicos e anglo-saxões exilados, eram a última linha de defesa de Constantinopla e a vanguarda nas campanhas mais difíceis do império. Harald rapidamente se destacou nas fileiras da guarda. Sua coragem em combate era lendária. Ele participou de inúmeras campanhas militares que se estenderam por vastas regiões do Império Bizantino e além. Lutou na Anatólia contra os árabes, nas campanhas sicilianas contra os sarracenos e na Bulgária. Ele não era apenas um soldado, era um comandante, um estrategista que sabia como manobrar suas tropas e explorar as fraquezas do inimigo. As crônicas bizantinas e as sagas nórdicas relatam seus feitos, descrevendo-o como um guerreiro de força descomunal, capaz de feitos que pareciam pertencer mais à lenda do que à realidade. Durante seu tempo em Bizâncio, Harald não apenas acumulou glória em batalha, mas também uma riqueza impressionante. Os varangianos eram pagos em ouro, e Harald, como um dos principais líderes, tinha acesso a grandes tesouros. Além do soldo, havia os saques de guerra e as recompensas por lealdade e sucesso. Ele era astuto e sabia como gerenciar sua fortuna, transformando o que parecia ser uma fortuna temporária em um capital sólido. No entanto, a vida na corte bizantina não era apenas batalha e riqueza, era um ninho de intrigas, inveja e traição. Harald, com sua franqueza nórdica e sua ascensão meteórica, inevitavelmente se envolveu nas complexas teias políticas do império. Ele testemunhou a queda de imperadores
imperadores, a ascensão de novos e a constante luta por poder. As fontes sugerem que ele se envolveu em disputas com a imperatriz Zoe, uma figura poderosa e manipuladora. Ele aprendeu lições valiosas sobre a política e a natureza humana, que seriam cruciais em sua vida futura. As riquezas e o conhecimento militar que ele acumulou em Bizâncio seriam a base para o seu retorno triunfante ao norte, mas sua experiência com as intrigas da corte imperial o prepararia para os desafios da governança, moldando-o de um guerreiro para um estadista. A grande fuga de Constantinopla, astúcia e retorno triunfante. Mesmo com toda a glória e riqueza que Harald acumulou em Bizâncio, a vida na corte imperial era uma faca de dois gumes. As intrigas e a desconfiança eram constantes. Harald, um nórdico direto e um líder carismático, naturalmente atraiu a atenção, e nem toda essa atenção era positiva. Suas proezas militares e sua vasta fortuna acabaram por incomodar a poderosa imperatriz Zoe, que via nele uma ameaça potencial ao seu poder. As sagas nórdicas, embora por vezes exageradas, contam que Harald foi aprisionado, acusado de desviar tesouros imperiais ou de outras ofensas políticas. Independentemente da razão exata, o fato é que Harald se viu numa situação perigosa, confinado nas masmorras da capital, uma prisão da qual poucos escapavam com vida. Mas Harald não era um homem comum. Sua experiência em Rus de Kiev e suas próprias batalhas já haviam ensinado a ele que a inteligência e a astúcia eram tão importantes quanto a força bruta. Ele não se rendeu ao desespero. Em vez disso, ele começou a planejar sua fuga meticulosamente. As sagas descrevem cenas dramáticas de como ele teria escapado, talvez com a ajuda de cúmplices leais ou utilizando sua própria engenhosidade. Uma das versões mais fantásticas narra que ele saltou da torre de sua prisão para o Bósforo, usando suas próprias roupas como um paraquedas improvisado, ou que seus homens desviaram um navio imperial. Seja qual for a verdade exata por trás da lenda, o resultado foi o mesmo. Harald, o conselheiro duro, conseguiu o impensável. Ele escapou de Constantinopla, levando consigo não apenas sua liberdade, mas também uma parte considerável de sua vasta fortuna em ouro e joias, prova de sua astúcia e de sua capacidade de superar adversidades. Sua fuga não foi um simples ato de rebeldia, foi um movimento estratégico. Ele sabia que não poderia permanecer no Império Bizantino. Seu objetivo agora era claro: retornar ao norte. Sua jornada de volta foi tão épica quanto sua chegada ao Oriente. Ele viajou por terra e mar, através de territórios perigosos e hostis, até retornar a Rus de Kiev, onde havia sido acolhido anos antes. Lá, ele se reencontrou com Yaroslav, o sábio, e consolidou seus planos. A cada passo, Harald se tornava mais determinado a retomar seu lugar de direito, não como um fugitivo, mas como um rei. Ele havia deixado a Noruega como um jovem ferido. Agora, ele retornava como um homem maduro, um comandante experiente e um dos homens mais ricos e temidos de seu tempo, pronto para reivindicar seu legado. A reconquista da Noruega, negociações e poder. Com sua vasta fortuna, sua reputação como um guerreiro lendário e seu conhecimento incomparável das artes da guerra e da política, Harald não era mais o jovem fugitivo de Stiklestad. Ele era um poder por si só, um homem com recursos para mudar o mapa da Escandinávia. Seu retorno ao norte, após mais de uma década de ausência, não passou despercebido. Naquela época, o trono da Noruega era ocupado por seu sobrinho, Magno, o Bom, filho de Olavo II, que também era rei da Dinamarca. Magno havia conseguido unificar os dois reinos, um feito notável. Harald, com sua frota e seus homens leais, não desembarcou na Noruega com a intenção de derrubar Magno de imediato. Em vez disso, ele usou sua riqueza e sua reputação para construir alianças e exercer pressão. Ele sabia que um confronto direto seria custoso e arriscado para ambos os lados. Foi um mestre na arte da diplomacia e da intimidação. Ele começou a realizar saques em áreas costeiras dinamarquesas, demonstrando sua força e sua capacidade de causar danos, o que naturalmente afetava os interesses de Magno. Essa tática de guerra psicológica, aliada a demonstrações de poder militar, tinha um objetivo claro: forçar Magno à mesa de negociações. E a tática funcionou. Magno, vendo a ameaça que Harald representava, e talvez também reconhecendo os direitos de seu tio por sangue, aceitou negociar. Foi um momento crucial na história norueguesa. Em um acordo notável, Harald e Magno concordaram em co-governar a Noruega. Harald traria sua vasta riqueza e sua experiência militar, e Magno manteria a coroa. Era uma aliança de conveniência, mas também de reconhecimento mútuo do poder. Esse acordo evitava uma guerra civil prolongada e sangrenta, mas também mostrava a inteligência de Harald em conquistar um trono sem ter que derramar sangue de forma
forma desnecessária, pelo menos não o seu próprio. Infelizmente, a corregência não durou muito. Pouco tempo depois do acordo, Magno, o Bom, morreu em circunstâncias que ainda geram debate. Sua morte repentina deixou Harald como o único rei da Noruega. De um jovem fugitivo sem um tostão, Harald havia se tornado o soberano de seu país natal, não por herança direta, mas por uma combinação de sobrevivência, astúcia política, proeza militar e uma fortuna acumulada em terras distantes. Sua ascensão ao trono foi um testemunho de sua determinação implacável e sua capacidade de transformar cada adversidade em uma oportunidade para o sucesso. O reinado de Harald Hardrada, conflitos e ambições reais. Com o trono da Noruega finalmente seguro em suas mãos, Harald Hardrada não se contentou em ser apenas um rei. Ele era um homem forjado por anos de guerra e intriga, e sua ambição não tinha limites. Seu reinado foi marcado por uma série de conflitos, tanto internos quanto externos, que cimentaram sua reputação como um governante rigoroso e um líder militar sem igual. Ele buscava consolidar e expandir o poder norueguês, e estava disposto a usar todos os meios necessários para alcançar seus objetivos. Um dos seus maiores e mais persistentes desafios foi o conflito com a Dinamarca. Desde a morte de Magno, o Bom, a união dos tronos norueguês e dinamarquês havia se desfeito, e o rei dinamarquês, Sven Estridsson, era um rival formidável. Harald e Sven travaram uma guerra longa e desgastante, que durou muitos anos. Harald liderou inúmeras campanhas navais e terrestres contra a Dinamarca, demonstrando sua maestria tática e sua capacidade de infligir derrotas devastadoras. A Batalha de Nizô foi um dos pontos altos dessa rivalidade, onde Harald, apesar de em menor número, conseguiu uma vitória decisiva contra a frota dinamarquesa, reafirmando sua supremacia naval. No entanto, mesmo com vitórias militares, ele nunca conseguiu uma conquista definitiva da Dinamarca, o que mostra a resiliência de seu adversário. Além dos conflitos externos, Harald também dedicou-se a fortalecer o reino da Noruega internamente. Ele implementou reformas econômicas e administrativas, visando centralizar o poder e aumentar a riqueza do seu domínio. Utilizou a vasta fortuna que acumulou em Bizâncio para financiar suas campanhas e construir uma frota impressionante. Ele também promoveu a urbanização, e cidades como Oslo, por exemplo, tiveram um crescimento significativo sob seu reinado. Ele era um governante pragmático, que entendia a importância de uma base econômica sólida para sustentar suas ambições militares. Harald era, em essência, um rei que se encaixava perfeitamente na imagem idealizada de um líder viking, corajoso, implacável e sempre em busca de novas conquistas e riquezas. No entanto, sua busca incessante por poder e sua relutância em aceitar a paz com a Dinamarca mostravam uma faceta de sua personalidade que, embora o tornasse lendário, também o levaria a uma decisão final que mudaria a história da Inglaterra para sempre. Seu reinado foi uma era de ouro para a Noruega em termos de poder militar e influência, mas também prenunciou o fim de sua própria jornada em busca de glória. O chamado da Inglaterra, uma ambição sem limites. Apesar de ser rei da Noruega e ter consolidado seu poder após anos de luta, a ambição de Harald Hardrada parecia não ter fronteiras. Ele não era um homem que se contentava com o que já havia conquistado. Sua mente estava sempre em busca do próximo desafio, da próxima grande conquista que cimentaria seu nome na história de forma ainda mais grandiosa. O palco para sua ambição final seria a Inglaterra, uma terra rica e estratégica que naquele momento se encontrava em um turbilhão político sem precedentes. O ano de 1066 foi um ano de destino para a Inglaterra e para toda a Europa. O rei Eduardo, o Confessor, havia morrido sem deixar herdeiros diretos. Isso abriu uma disputa feroz pelo trono inglês, com 3 pretendentes principais surgindo para reclamar a coroa. O primeiro era Harold Godwinson, o poderoso conde de Wessex e um nobre inglês influente que foi coroado rei pelos próprios nobres ingleses logo após a morte de Eduardo. O segundo era Guilherme, o duque da Normandia, que alegava ter uma promessa de Eduardo e um juramento de Harold Godwinson. E o terceiro, mas não menos importante, era o nosso próprio Harald Hardrada. Harald baseava sua reivindicação ao trono inglês em um antigo acordo, conhecido como Tratado de Rouen, feito entre seu sobrinho, Magno, o Bom, e o rei Canuto, o Grande, que supostamente estipulava que se um dos dois morresse sem herdeiros, o outro herdaria seus domínios. Embora a validade
legalidade desse tratado para a situação atual fosse questionável e Harold Godwinson já estivesse coroado, para Harold era a justificativa perfeita para uma nova e grandiosa campanha. Além disso, ele recebeu um convite crucial e tentador. Tostig Godwinson, o irmão exilado de Harold Godwinson, havia se desentendido gravemente com seu irmão e foi para o exílio, buscando aliados para ajudá-lo a recuperar sua posição. Tostig, conhecendo a fama e a ambição de Harold, procurou o rei norueguês e ofereceu seu apoio e conhecimento local em troca de ajuda para depor seu irmão. A perspectiva de governar a Inglaterra, uma das terras mais ricas da Europa, era um chamado irresistível para Harold. Ser rei de Noruega não era suficiente para um homem que já havia comandado imperadores e acumulado fortunas em Bizâncio. Ele sonhava em recriar um império nórdico no Mar do Norte, algo que Canuto, o Grande, havia conseguido antes dele. A Inglaterra era a peça que faltava nesse quebra-cabeça de poder. Ignorando os conselhos de seus homens mais próximos e até mesmo de sua esposa, que tentou dissuadi-lo de uma campanha tão arriscada, Harald Hardrada reuniu uma das maiores frotas vikings já vistas, um exército imponente, e partiu para a Inglaterra, convencido de que o destino o aguardava para a sua maior glória, a Batalha de Stamford Bridge, o último rugido de um lobo nórdico. Harald Hardrada desembarcou na Inglaterra com uma frota imponente e um exército que parecia invencível. Ele estava confiante. Sua reputação de guerreiro indomável e suas décadas de experiência em campos de batalha por toda a Europa e além o faziam acreditar que a vitória era inevitável. Inicialmente, as coisas pareciam ir de acordo com o planejado. Ele e seu aliado Tostig Godwinson conquistaram vitórias importantes no norte da Inglaterra, incluindo a Batalha de Fulford, onde derrotaram as forças de Earls Edwin e Morcar. Essa vitória abriu o caminho para York, uma das maiores cidades da Inglaterra, que se rendeu aos invasores nórdicos. Harold estava no auge de sua campanha. Ele exigiu reféns e suprimentos de York, e seus homens, exaustos após as batalhas, foram para Stamford Bridge, uma ponte estratégica sobre o rio Derwent, para aguardar a chegada desses suprimentos. Foi um erro de cálculo monumental. Eles estavam despreparados, muitos sem suas armaduras, aproveitando o sol e a aparente calmaria. O que eles não sabiam é que o rei Harold Godwinson, após ser avisado da invasão, havia marchado com uma velocidade incrível de Londres, cobrindo uma distância enorme em poucos dias, uma façanha militar notável por si só. Na manhã de 25 de setembro de 1066, a paz em Stamford Bridge foi quebrada de forma brutal. O exército inglês de Harold Godwinson surgiu de repente, pegando os Vikings completamente de surpresa. A cena era caótica. Muitos guerreiros de Harold estavam longe de suas armas e armaduras, espalhados e desorganizados. A batalha que se seguiu foi uma carnificina. Os Vikings, apesar da desvantagem e da surpresa, lutaram com a ferocidade que os tornava lendários. A ponte de Stamford Bridge se tornou um gargalo mortal, onde um único guerreiro nórdico, segundo as sagas, teria segurado o avanço inglês por horas antes de ser superado. Harald Hardrada, o último grande viking, lutou na vanguarda, como sempre fez. Ele se recusava a recuar, a ceder. Disse que ele liderou cargas ferozes, derrubando inimigos com sua lendária arma, mas a maré da batalha estava contra ele. Em meio ao caos e ao combate brutal, uma flecha inglesa atingiu Harald na garganta, ferindo-o mortalmente. A queda de seu líder desmoralizou os vikings restantes, selando o destino da invasão. O exército de Harald foi praticamente aniquilado e apenas uma fração de sua vasta frota de navios retornou à Noruega. A Batalha de Stamford Bridge marcou o fim da ambição de Harold e, para muitos historiadores, o fim simbólico da própria era viking, pois após essa derrota esmagadora, nenhuma outra grande invasão viking em larga escala abalaria as Ilhas Britânicas. O legado de Harald Hardrada. A morte de Harald Hardrada em Stamford Bridge em 1066 não foi apenas o fim da vida de um homem, foi um ponto de virada decisivo na história. Seu fim épico, em uma batalha tão sangrenta e inesperada, é frequentemente citado por historiadores como o fim simbólico da era viking, pelo menos no sentido de grandes invasões em larga escala de reinos estabelecidos. Após Harold, nenhum outro líder nórdico tentaria uma conquista tão ambiciosa das Ilhas Britânicas, com uma força tão massiva e a intenção de estabelecer um império. O mundo estava mudando rapidamente, e a forma de guerrear e governar dos vikings estava se tornando obsoleta diante de exércitos mais organizados e estados centralizados. O legado de Harold, no entanto, é muito mais complexo do que apenas o de um guerreiro que morreu em sua última batalha. Ele foi um estrategista militar brilhante, que aplicou táticas aprendidas em diferentes partes do mundo. Sua
capacidade de liderar homens, de inspirar lealdade e de se adaptar a ambientes hostis, seja nas estepes da Rus, nas cortes bizantinas ou nos campos de batalha da Inglaterra, mostra uma versatilidade extraordinária. Ele não era apenas força bruta, ele era inteligência, astúcia e uma ambição que o impulsionava constantemente para a frente. Harald também deixou sua marca como governante. Seu reinado na Noruega, embora por vezes turbulento devido às suas guerras ambiciosas, foi um período de fortalecimento e centralização do poder real. Ele utilizou sua vasta fortuna para construir e reformar o reino, promover o comércio e estabelecer cidades. Ele ajudou a modernizar a Noruega, trazendo influências e riquezas de Bizâncio e de outras culturas que conheceu em suas viagens. Ele foi, em muitos aspectos, um rei à frente de seu tempo, mas com um espírito que ainda ecoava os tempos antigos. A saga de Harald Hardrada é um lembrete vívido da adaptabilidade e da persistência do espírito viking. Ele encarnou o que havia de melhor e de pior nos líderes nórdicos: a coragem inabalável, a sede por aventura e riqueza, a astúcia e a brutalidade. Sua vida foi uma ponte entre duas eras: o tempo dos grandes exploradores e conquistadores viking e o surgimento das nações-estado europeias. Ele pode ter sido o último grande viking porque foi um dos últimos a tentar viver de acordo com os antigos ideais de conquista e glória, antes que o mundo se tornasse pequeno demais para suas vastas ambições. O fim de uma era, o início de outra. A história de Harald Hardrada é uma tapeçaria rica e vibrante de aventura, guerra, poder e tragédia. Sua jornada, que o levou de um exilado fugitivo a um comandante imperial e por fim a um rei, é um testemunho da extraordinária força de vontade e ambição que moldaram a era viking. Ele viveu uma vida que poucos podem sequer imaginar, um verdadeiro épico que merece ser lembrado e estudado. Sua morte em Stamford Bridge, um evento muitas vezes ofuscado pela Batalha de Hastings que ocorreu poucas semanas depois, foi para muitos o rugido final da era viking como a conhecíamos. Não que os escandinavos deixassem de existir ou de ter influência, mas o modo de vida de grandes invasões e conquistas territoriais em larga escala, lideradas por chefes guerreiros em busca de glória e terras, chegava ao seu fim. A partir de então, os reinos nórdicos se solidificariam, se cristianizariam e se integrariam de forma diferente na política europeia. Harald Hardrada não foi apenas um personagem histórico, ele foi um símbolo. Ele representou a culminação de séculos de espírito viking, a exploração destemida, a capacidade de se adaptar e prosperar em qualquer ambiente, a busca implacável por riquezas e glória. Sua vida é um lembrete de que, mesmo quando uma era chega ao fim, as lendas forjadas nela continuam a ecoar através do tempo, nos ensinando sobre coragem, ambição e o preço da grandeza. Ele realmente foi o último de seu tipo, um verdadeiro rei viking em um mundo que estava prestes a esquecer o que isso significava. Mas depois de conhecer a saga de Harald Hardrada, o que você acha? Ele foi o último grande viking ou apenas um símbolo do auge de uma era que já estava em declínio? Deixe sua opinião e seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você se sentiu tão fascinado quanto nós pela vida de Harald, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos amantes da história e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas viagens épicas pelo passado. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério viking for revelado.